Sejam bem-vindos à nossa primeira aula aí, dando início ao estudo da língua portuguesa, e nós vamos começar com os níveis de análise da língua portuguesa. Isto é, o que a gente vai estudar nessa disciplina? Ah, professora, mas por que eu preciso aprender isso? Lógico, como que você vai entrar numa batalha se você não conhece o campo? Como que você quer aprender português se você não sabe nem o que estuda no português? Tá me entendendo, né? Então vem comigo, bebê. Eu gosto de fazer a pirâmide que eu chamo do português. Por quê? Porque aqui eu vou colocar os níveis de estudo dessa disciplina. Então a gente vai começar aqui com a ponta, o topo, a base. E essa base aqui a gente vai chamar de fonético. Isso mesmo, a fonética, né? Também conhecida como fonética, fonético, campo fonético. E nesse campo aqui, o português ele busca estudar os sons, isso mesmo, tá ligado? A forma como a gente fala também, depois entra aqui aquela questão da fonologia, né? E por aí vai. Então esse aqui tá muito ligado aos sons, a forma como a gente fala, né? Os sons das palavras e por aí vai. Sons aos quais a gente já nasce aprendendo, né? Muito bem, interessante. Por aí vai. Logo, a gente entra no campo morfológico. Morfológico, a morfologia, que é o que vocês tanto amam, né? O que a gente estuda na morfologia? Justamente o que é um substantivo, adjetivo, pronome, artigo, né? Esses nomes que a gente sempre ouve, né? E fica perdido. Interessante. Então, se fonético estuda os sons, morfológico estuda essa questão de adjetivo, substantivo, qual que vai ser o próximo campo de estudo? Vai ser o sintático. E aí que começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque tem gente que não entende morfologia e sintático. Isto é, eu tenho uma palavra e ela vai ter tanto um sentido morfológico quanto um sentido sintático. E às vezes, quando começa a cair questões desse tipo, a gente começa a não entender. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo puxar um exemplo aqui para vocês. Ó, no exemplo aqui, a cadeira está quebrada. Se eu olhar aqui de cara, eu já sei que cadeira é substantivo, né? Interessante, encontrei aqui o sentido morfológico da palavra cadeira. Mas se eu for olhar pelo sentido sintático, cadeira não vai ser substantivo. Cadeira vai ser o quê? Quem é que está quebrada? Não é a cadeira? Então a cadeira vai ser o sujeito. A cadeira vai ser o sujeito. Ah, professora, então quer dizer que cadeira pode ser substantivo e pode ser sujeito? Sim, é justamente isso que o campo sintático estuda. Estuda o sentido, se é sujeito, se é complemento nominal, se é complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, e é nisso que difere do morfológico. Então, pode ser não, sempre ocorre de perguntar em prova, seja o que for, análise morfológica e análise sintática. E aí, meus queridos, vocês têm que entender que vai determinar o contexto que vai perguntar. Se estiver perguntando pelo ângulo morfológico, vai ser substantivo. Se estiver perguntando pelo ângulo sintático, vai ser sujeito. Então, a gente não pode confundir esses dois sentidos, é muito importante. Uma observação importante, o sintático também vem conhecido como sintaxe, né? Que é esse nome aqui que vocês normalmente costumam ver. Aí a pessoa vem e fala assim, professora, é sintático
queridos, é sintaxe, tá bom? Sintaxe, vamos aprender a pronunciar. Ficou claro essa questão aí do sintático, do morfológico? Ficou, né, gente? Não é difícil e a gente vai estudar tudo isso aqui mais adiante, tá bom? Isso aqui é só uma aula introdutória para a gente poder entender, né, o que é esses campos aí, etc. Dando procedência, aí aqui embaixo a gente vai ter o próximo campo, que vai ser o campo semântico, isso mesmo. O campo semântico, a semântica, né? Tá, mas o que eu vou estudar no semântico? Fácil. No semântico eu vou estudar o significado das palavras. Vocês já lembram daqueles conceitos que a gente já... Eu tenho certeza que vocês lembram. Antônimo, sinônimo e por aí vai. É justamente isso que a semântica estuda, o significado das palavras. Tem palavras que elas escrevem da mesma forma, mas tem significados diferentes. Tem palavras que têm pronúncias diferentes, embora são escritas da mesma forma. E tem palavras que são escritas iguais, né? Mas tem pronúncias diferentes e por aí vai. Isso tudo a gente vai ver no estudo da semântica. E por fim, né? A nossa última aí, base da nossa pirâmide, que vai ser o pragmático, a pragmática, tanto faz. Ah, professora, mas o que a gente vai estudar aqui no pragmático? A gente vai estudar o contexto das palavras, o contexto do sentido, dos enunciados. A gente vai estudar aqui todo o texto, a gente vai estudar os gêneros literários, a gente vai estudar a questão estilística do português, lembra de conotação, denotação? Isso tudo que a gente estuda aqui, ó. Ah, professora, então quer dizer... Opa, caiu! Ô, professora, então quer dizer que interpretação de texto está aqui dentro? Exato, né? Que é o que é tão cobrado aí nas provas. Mas, meus queridos, prestem atenção. Eu sei que vocês adoram aprender interpretação de texto porque é o que é mais cobrado. Só que vocês estão vendo que a pragmática, ela está no final da nossa pirâmide? Como que a gente quer aprender interpretação de texto, compreender o sentido de um texto, se a gente não sabe os sons das palavras, se a gente não sabe o que é um substantivo e por aí vai, se a gente não sabe o que é uma oração subordinada, substantiva e por aí vai. Então não há de se falar de compreensão do texto se você não sabe esses queridinhos aqui. Como que você vai procurar compreender aquilo que você não entende, né? Imagina se estava perguntando na sua prova, vamos substituir a preposição para por uma outra preposição. Qual seria? Não sei nem o que é preposição, né? Então, não vai ter sucesso. Então, para a gente poder começar o estudo do português, a gente precisa entender os níveis de análise do português. Tá ficando claro? Não tá ficando claro? Vamos de um exemplo? Vamos de um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, bem bacana. Aqui, ó. O policial agrediu o bandido. Problema, né? Só que não. O policial agrediu o bandido. Vamos fazer a nossa análise morfológica dessa frase. O O vai ser o quê? Vai ser artigo, né? Ah, professora, mas eu não sei o que é um artigo. Não se preocupe, a gente vai ter aulas específicas para cada classe de palavra. Tudo isso aqui que eu estou falando, a gente vai ter aulas específicas para você entender. A gente vai pouco a pouco, devagarzinho, até chegar lá. Por enquanto, você não precisa saber disso. Esse exemplo é só para você entender a questão da semântica, né? Da morfologia,
a questão do sentido sintático, tá bom? Então, vamos com calma, meus queridos. O o aqui, ele vai ser artigo, né? Interessante. Se o é artigo, o policial vai ser o quê? Ele vai ser o nosso substantivo. Muito bem, substantivo. Substantivo, agrediu. Agrediu é verbo, né? Toda palavra que exprime ação, ela é considerada um verbo. Então, agrediu aqui vai ser um verbo. O o aqui vai ser artigo de novo. E bandido vai ser o substantivo. Nós vamos ter aí 2 artigos, 2 substantivos e nós vamos ter um verbo. Interessante. Essa foi a nossa análise morfológica, isto. Policial vai ser substantivo simples, bandido vai ser substantivo simples e o o vai ser artigo definido. E por aí vai. Beleza. Mas se agora a gente fosse fazer a nossa análise sintática, como seria? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é o verbo. Contrai o verbo? Tá aqui o nosso verbo, né? Opa, aqui é o verbo. Beleza. Eu preciso encontrar o sujeito. O sujeito é sempre quem praticou a ação. Aí eu venho aqui e pergunto: quem agrediu o bandido? O policial. Então, o policial vai ser o sujeito. Ah, professora, mas vai ser só o policial que vai ser o sujeito? Não. O artigo também. Então, isso aqui vai ser o nosso sujeito. Interessante. Mas por que o o vai ser sujeito? Porque não é qualquer policial, é o policial. O sujeito é todo aquele termo que condiz relação com o verbo, né? Então, quem foi que agrediu? Não foi o policial, foi o policial, né? Beleza. O policial agrediu quem? Ele agrediu o bandido. O bandido, ele tá complementando o quê? O verbo, né? Se ele agrediu, quer dizer que ele agrediu alguém. Então, o verbo vai ser o complemento verbal. Olha só que bacana, um complemento verbal. Interessante. Você viu que interessante? A gente fez a nossa análise morfológica e a gente fez a nossa análise sintática. Ó, que legal. Se fosse pelo lado aqui semântico, a gente ia perguntar assim: que outra expressão vai ter o mesmo sentido de agredir, o que a gente pode substituir aqui? O policial bateu no bandido, fica o mesmo sentido, né? E por aí vai. E no sentido pragmático, o que o contexto quer dizer? Quer dizer que o bandido ele foi agredido pelo policial, né? É uma frase denotativa, porque traz um sentido real, né? E por aí vai, são estudos da pragmática. Mas, por hora, é só isso mesmo, gente. É só pra gente poder entender os níveis de análise da língua portuguesa. E na próxima aula, a gente vai começar a estudar essa questão morfológica. O que compõe a morfologia? Professora, mas a gente vai pular o sentido fonético, que é o primeiro item da base? Não, a fonética ela está ligada aos sons. Então, a gente vai ver mais um pouco sobre os sons em variedade linguística lá mais da frente, tá bom? Mas, por enquanto, a gente precisa começar com classe de palavras. Eu espero você até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau!